Então, começando aqui nosso terceiro vídeo, parte 3 do projeto, que é criar um controle proporcional, bem simples, né, que é a primeira matéria que eu estou fazendo no curso. Então, nós vimos no vídeo 1 como desenhar um triângulo, sendo que os vértices do triângulo eram fixos. A ideia é fazer com que esse triângulo represente o robô. Depois, como a gente sabe que o robô vai ter que se mover pela tela, eu resolvi estudar como desenhar esse triângulo com base no centro de gravidade, com base no baricentro dele. Então, eu tenho a medida do lado, a medida da base e do baricentro. A partir disso, eu calculo a posição dos vértices. Então, a gente fez isso no vídeo 2 e eu posso mudar a posição do baricentro, como os vértices não estão fixos, não foram previamente determinados. A partir do baricentro, ele desenha o triângulo, né, o nosso robô, em qualquer posição da tela. Agora, a gente vai fazer rotacionar. Então, vamos lá. Primeiro, as três linhas, que limpa o Command Window, as variáveis e fecha a janela gráfica. A configuração dos dados do triângulo, onde eu passo a base, o lado, calculo a altura e determino onde estão o centro de gravidade, onde está o centro de gravidade em X e em Y. Logo em seguida eu informo, olha, de acordo com esses dados do triângulo, o meu robô, o meu triângulo, ele começa na pose 0 graus. Então, ele vai calcular os vértices com base, na medida da base e na medida da altura. E sempre eu estou pensando aqui, didaticamente, para eu aprender, o triângulo ele começa apontado para cima. É como se ele estivesse apontando para 90 graus. Poderia mudar, mas como eu estou estudando pela primeira vez, ele começa em 90 graus, apontando para cima. Logo depois, de acordo com a matéria que o professor Alexandre deu, aqui eu não representei em forma de matriz, como eu estou fazendo pela primeira vez, eu vou transformar isso em matriz depois, mas a multiplicação é a mesma, né? Eu calculo x rotacionado a partir do x original vezes o cosseno, o y vezes o seno do ângulo que eu quero girar, e menos x seno do ângulo mais y cosseno do ângulo, que é o y que eu quero girar. Obviamente, x vezes cosseno y mais seno é uma das linhas que formam da multiplicação da matriz de rotação vezes a matriz coluna xy. Só que tem um detalhe. Aqui é o triângulo no centro de gravidade 0, 0. Ele não está deslocado. Como a gente, além de rotacionar, quer deslocar, a gente faz essa rotação primeiro com o triângulo em 0, 0, rotaciona os vértices do triângulo e depois desloca. Então, basta somar ao valor que foi calculado na rotação para ele deslocar. E o mais interessante é que mais para frente a gente vai usar a matriz homogênea, né, que o professor Alexandre nos passou, que ela faz a rotação e a translação ao mesmo tempo, mas não é o caso aqui. Então, primeiro eu rotacionei e depois eu fiz a translação, eu desloquei para o ponto que eu quero. Aqui, seguindo o raciocínio, ele plota os valores de x e y, ou seja, ele cria linhas ligando os pontos, desenhando o triângulo, e aqui ele preenche o triângulo por dentro. Logo em seguida, ele delimita lá, cria os limites do eixo x e y e cria o título e agora aqui eu acrescentei o valor dos eixos, né, o nome dos eixos, só para indicação mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos executar ele aqui, vamos salvar. Vamos executar. Então, certinho. Eu girei 0 graus e estou trabalhando aqui com ele inicialmente com a pose apontando para cima, para 90 graus. Então, ou seja, se eu girar aqui 45 graus, ele vai ter que apontar no sentido horário, ele vai ter que estar apontando aqui para 45 graus. Vamos ver. Para 90 graus, teria que ser nessa posição. Vamos alterar aqui 90 graus. Lembrando sempre que ele está primeiro com a pose para cima. Então, girei 90 graus no sentido horário
Ele está aqui. Ele pegou 90 graus, calculou os valores de x e y, que são os vértices originais do triângulo com o baricentro em 0, 0, rotacionou com um ângulo, usando a matriz de rotação, e deslocou do baricentro. Então vamos girar aqui, ó. Vamos girar 180, aqui 270, vamos girar 195. 195. É isso aí, 180 aqui, 195 aqui. 180, 270, vamos por 180, 270, vamos por 290. Que vai estar aqui nesse quadrante, né? Girando no sentido... Beleza. E agora aqui, ó, a gente também consegue deslocar. Vamos por 2, 1. Vamos fazer a deslocação, o deslocamento, deslocamento do centro de gravidade e vamos rodar 320. Olha lá, ele rodou, girou e deslocou para o centro de gravidade em 2, 1. Então é isso aí. Valeu!